O que você sabe sobre a fuga de Alcatraz, ou melhor, o que você sabe sobre a prisão de Alcatraz? Existem muitas teorias, histórias e até algumas lendas sobre essa prisão. Antigamente, o local era considerado um dos mais difíceis de fugir e por isso Alcatraz era o lar de terríveis criminosos. Porém, 3 homens conseguiram fugir da prisão nos anos 60 e supostamente nunca mais foram vistos. Eu sou Benjamin e nesse vídeo eu vou contar para vocês a história dos fugitivos de Alcatraz e o que aconteceu com eles. Então, para me tirar do tédio dessa prisão, que tal você se inscrever no nosso canal? Eu mesmo, preso, ficaria muito grato. Agora eu acho que a gente pode começar nossa história. Vamos lá. A Penitenciária Federal de Alcatraz era uma prisão muito famosa nos Estados Unidos. Na verdade, ela ainda é famosa, só que não está mais em funcionamento. Fundada em 1910, ela era famosa por ser praticamente impossível que alguém conseguisse escapar dali. Você deve pensar que, no ano de 1910, as prisões não eram tão seguras quanto as de hoje, não é não? Não, no caso de Alcatraz. Além de ser cercada por muros altos e guardas fortemente armados, a prisão ficava em uma ilha localizada no meio da Baía de São Francisco, na Califórnia. Com exceção do caso que vou contar hoje, ninguém mais conseguiu escapar da prisão, ao menos não com vida. Na verdade, antes de se tornar prisão, o local era usado como base militar, mas devido ao abalo econômico que atingiu em cheio os Estados Unidos, houve um aumento das atividades criminosas no país. Por isso, no dia 11 de agosto de 1934, o local se tornou uma prisão de segurança máxima. Antes dos anos 60, os registros apontam que houve 12 tentativas de fuga, mas em todas elas, os prisioneiros ou acabaram sendo recapturados ou foram mortos a tiros, ou então acabaram se afogando na Baía de São Francisco. Gente, mas a fama de que ninguém tinha conseguido fugir de Alcatraz durou até o dia 11 de junho de 1962, quando 4 homens tentaram fugir do local. Os homens eram Clarence Anglin, John Anglin, Allen West e Frank Morris. O plano desses homens foi premeditado meses antes da fuga e saiu da cabeça de Frank Morris, um criminoso que tinha envolvimento com roubos, assalto à mão armada e tráfico de drogas. Diante deste cenário, podemos concluir que Frank era o líder do grupo, certo? Um fato que confirma isso é o de que Frank Morris fazia parte da pequena porcentagem de 2% da população profissional com QI um pouco mais elevado. Sendo um cara inteligente, Morris conseguiu reunir seus comparsas para colocar seu plano em ação. John e Clarence Anglin, que eram irmãos, estavam presos por serem ladrões de banco. Já Allen West era ladrão de carros em Nova York. Juntos, esses homens entrariam para a história dos Estados Unidos, mesmo sendo criminosos. Foram longos 6 meses estudando, analisando e pensando em como colocar o plano em prática. Nesse tempo, eles fizeram de tudo para juntar as coisas necessárias para conseguir fugir de Alcatraz. Lâminas, colheres e até uma broca improvisada serviu para ampliar um duto de ventilação em cada cela. Os presos trabalhavam incansavelmente durante a noite e de dia eles colocavam papelão para esconder os buracos. Depois de meses ampliando os dutos, os presos finalmente conseguiram chegar a um outro túnel que dava acesso ao mar. E foi nesse túnel que eles construíram uma espécie de jangada feita com várias capas de chuva que tinham sido roubadas ou doadas por outros prisioneiros. Mas não me pergunte como eles conseguiram construir uma jangada com capas de chuva. Gente, no desespero, o ser humano é capaz de tudo. O fato é que esses caras eram bons, mas tão bons que eles conseguiram até disfarçar suas ausências nas celas. Eles conseguiram produzir cabeças fictícias que colocavam nos travesseiros para parecer que eles estavam deitados na cama. As cabeças foram feitas com uma espécie de papel machê, sabão e papel higiênico. Além disso, eles também pintaram os rostos para tudo ficar parecendo ainda mais real. Parece até caso de filme, né? Bom, mas a história está aí para nos provar. Existem muitas imagens das máscaras que foram feitas pelo grupo. Depois de meses planejando a fuga, quando tudo ficou pronto, os presos então resolveram escapar. Cada um saiu da sua cela, entrou no túnel e foi em direção à jangada. Todo mundo menos Allen West,
que não conseguiu retirar uma das grades que cobria o túnel e acabou ficando para trás. Os outros 3 criminosos carregaram a jangada, passaram por um outro túnel de ventilação e conseguiram chegar ao telhado da prisão. Depois eles desceram, escorregando em um cano, pularam 2 cercas de arame farpado e seguiram um caminho que era ponto cego para os guardas. Nesse ponto, eles inflaram a jangada, esperaram até as 22 horas da noite e, se mandaram. Os guardas do presídio só foram sentir falta dos 3 no dia seguinte, quando se depararam com as cabeças improvisadas na cama de cada um. Ao interrogar West, o preso que tinha ficado para trás, ele disse que o plano de seus companheiros era navegar até uma ilha local, a cerca de 3 quilômetros de Alcatraz. Dias após a fuga, a guarda costeira da Califórnia encontrou um remo flutuando nas redondezas. No dia 21 de junho foi encontrado fragmentos das capas de chuvas usadas para fazer a jangada, o que teorizou que os homens realmente tinham conseguido escapar com vida. E é exatamente aqui que eu queria chegar. Afinal, o que foi que aconteceu com os 3 presos que conseguiram escapar de Alcatraz? Segundo as investigações do FBI, os homens acabaram morrendo por causa das fortes correntes e das condições climáticas da noite da fuga. Apesar de ter procurado os homens até o ano de 1979, o FBI acabou encerrando as investigações, concluindo que eles morreram no mar. Mas muitas pessoas e teorias dizem que não foi exatamente isso que aconteceu, não. E se eu te disser que eles podem estar vivos e morando aqui no Brasil, você acreditaria? Segundo os documentos e evidências apresentadas pelo canal History, no ano de 2015, familiares e pessoas próximas dos fugitivos forneceram gravações de áudio e fotos que provam que os 3 realmente sobreviveram. Os irmãos John e Clarence Anglin enviaram cartões de Natal para a família por 3 anos seguidos. A caligrafia até foi analisada, mas nunca foi comprovada se era ou não de um dos irmãos. Além disso, a família dos irmãos, diante do DNA dos ossos encontrados na Baía de São Francisco, que foram atribuídos a eles, nunca confirmou se eram mesmo de John e Clarence. A família ainda mostrou algumas fotografias que supostamente seriam os 2 irmãos, uma delas tirada em algum lugar aqui no Brasil. Outro fato que prova que os presos sobreviveram foi uma carta enviada à polícia de São Francisco em 2013, mas que só foi divulgada em 2018. A carta, que supostamente foi escrita por John Anglin, alega que os 3 presos viveram até a velhice, segundo o autor. Clarence Anglin morreu em 2008 e Frank Morris em 2005. A carta fazia uma proposta para as autoridades dizendo o seguinte: se vocês anunciarem na TV que me prometerem ir para a prisão por não mais de 1 ano e obter assistência médica, escreverei de volta para informar exatamente onde estou. E para completar, o autor da carta disse que está com 83 anos de idade e sofrendo com câncer. A carta também afirma que John Anglin viveu em Seattle a maior parte da sua vida e passou 8 anos em Dakota do Norte. Quando a carta foi escrita, ele estava morando no sul da Califórnia, mas, afinal, até que ponto essa carta é verdadeira? A carta foi entregue a uma estação de televisão e enviada para o Serviço de Investigação dos Estados Unidos, que era responsável pelo caso desde 1978. Depois, a carta foi parar em um laboratório do FBI, onde passou por análise forense da caligrafia. A conclusão foi a seguinte: amostras de manuscrito dos 3 fugitivos, John Anglin, Clarence Anglin e Frank Morris, foram comparadas com a carta anônima e os resultados foram considerados inconclusivos. A verdade sobre os prisioneiros? Apesar de ter várias supostas provas de que eles tenham sobrevivido, isso nunca foi provado. Alguns preferem acreditar que eles morreram, outros afirmam que eles sobreviveram e passaram a viver às escondidas pelo resto da vida. Mas a única coisa que a gente pode afirmar com certeza absoluta é que esses homens tentaram o impossível e podem ter conseguido. Após 1 ano da fuga, a prisão acabou fechando as portas, mas ela foi imortalizada no filme Escape from Alcatraz, de 1979, estrelado por Clint Eastwood.
Atualmente, a prisão se tornou um popular ponto turístico de São Francisco, que recebe a visita de mais de 1 milhão de turistas por ano. Inclusive, é possível visitar a cela de John Engley e ver a abertura na parede que ele usou para conseguir escapar. Essa foi a história dos únicos homens que conseguiram escapar de Alcatraz. E como eu não estou em Alcatraz, eu me despeço por aqui. Até o próximo.